Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Atualizar, o podcast da família Te Atualizei. Eu sou o Max Cardoso. E eu sou Laudelino de Oliveira Lima. E nós hoje, Max, temos um convidado que eu nunca vi igual. Ele é um cara que uma semana você fala com ele, ele está numa canoa 7 dias, lá para o fundo da floresta para falar com uma determinada tribo lá, ver uma situação política, né? Um advogado que presta muita atenção na política. E no outro dia ele está aqui em Brasília, está nos ministérios. Então ele tem uma janela do tempo que ele fica para lá em viagens para lá. Então conseguimos pegá-lo no meio dessas viagens e trouxemos aqui para bater um papo. Max, apresente para a nossa família quem é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, professor Carlos Barros. Poxa, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com o Max, com o Laudelino. Bater um papo aí vai ser interessante. Tudo bem, a gente que agradece aí você aceitar o convite, né? Nessas viagens todas que você faz. Uma honra para a gente poder estar entrevistando. E a gente queria começar já perguntando um pouco sobre você, né? Um pouco da sua história, da sua família, da sua formação, do seu trabalho. Você se apresentar para o pessoal da família. Te atualizei, pode ter gente que muita gente deve conhecer, mas de repente tem muita gente que ainda não conhece também. Eu tenho, apesar da uma atuação aí de redes sociais, eu tenho isso como algo um pouco restrito, né? Eu acredito que uma atuação mais calcada no mundo real, né, e a partir de uma conversa mais pessoal, que hoje talvez não esteja tanto em voga assim, ela é mais eficiente do que alguma coisa mais panfletária. Então, mas já tive aí já fui retuitado por gente importante, né, numa época que o Twitter ainda era hoje é o X, enfim, mudou um pouco as coisas lá, e já tive a oportunidade de me apresentar aí em alguns eventos. Mas a minha atividade é mais reservada, eu sou um advogado, tenho alguns anos aí de militância na advocacia. Minha vivência foi parte no mundo privado, aí um advogado empresarial, uma coisa um pouco distante desse mundo político, mas parte disso sempre esteve ligada a alguma coisa política. Eu tenho, minha família sempre foi ligada à questão política, então eu acho que tem uma questão de sangue aí. Por exemplo, minha avó participou da campanha do General Lott. Brigava lá nas questões da época do Getúlio, né? Assim, então sempre teve envolvimento e tal. Dá uma volta no mundo, eu saio desse mundo, mas acaba acontecendo de participar de uma campanha, de estar envolvido em alguma situação onde a política, com as suas regras que são próprias, é utilizada para destrinchar e resolver determinadas situações. Então, aí eu tenho uma vivência nessas questões políticas, tenho aí uma vivência aí em questões envolvendo direitos humanos, segurança pública e cidadania, tenho um mestrado na área, inclusive, e faço essa consultoria política aí, né, há algum tempo. Então, eu me considero um observador, né, e alguém que estuda as questões políticas e entende como as coisas são criadas, né? Existe uma realidade, essa realidade é construída, né? Você tem, ou você vive de acordo com processos imaginativos ou coisas que lhes são imputadas, né? O professor Olavo falava algo que, assim, para mim, das grandes lições, essa é fundamental, você entender de onde as suas ideias saem, né? As origens das ideias, porque talvez essa ideia que você acha que é sua, não é. Isso é construído por alguém, né? E foi imputado. E a pessoa acha mesmo, né? Reifica aquilo e tal. E eu ando no mundo observando, né? As realidades sendo construídas, as ideias sendo imputadas nas pessoas, e eu transito por dentro dessas bolhas que formam a nossa realidade. Dentre elas, uma das bolhas é a bolha da política, e aquela que acaba interferindo na vida das pessoas enquanto coletividade, né? A política é um instrumento onde você consegue interferir no maior número possível de pessoas. E aí existe um interesse, eu tenho interesse acadêmico por isso, estudo isso, mas aí a gente tem que ganhar algum dinheiro também, né? Tem que sobreviver, os boletos chegam, os boletos. Então, aí a gente acaba desenvolvendo uma atividade aí de acompanhamento, de advocacia, de consultoria política. Eu lembro que em fevereiro você me alertou, a gente batendo um papo, sobre algo que eu nunca tinha escutado, Max. Nunca, não sabia que existia, nem como funcionava. Ele falou assim, ó, a direita não está prestando atenção nos conselhos tutelares.
E só foram descobrir uma semana antes da eleição. Mas em fevereiro você já estava viajando pelo interior da floresta lá e falando sobre o que você estava vendo. Sim. Conta um pouco para a família do que é isso. Na verdade, essa realidade não é a realidade só lá da floresta. A gente vai poder ter, eu acho que assim, o universo da Amazônia é um universo muito rico. E você tem, assim, como o meio interfere nas questões humanas, né? Eu digo para as pessoas lá, na hora que se descobrir, né? E essa é uma descoberta, inclusive, das pessoas que estão lá, que a grande riqueza é o caboclo, o amazônida, que esse cara que entende a floresta, esse cara que observa os ciclos, esse cara que consegue interferir naquele ambiente sem alterá-lo de forma significativa, quer dizer, ele convive, ele não está sobre a terra, ele faz parte daquela terra. Essa é a riqueza, né? Eu acho muito interessante o que existe lá enquanto ambiente natural. Talvez em outros lugares do Brasil a gente já tenha perdido isso. Lá não. Por uma questão lógica, porque você tem 98% da floresta preservada. Eu acho que aquilo ali, do ponto de vista das pessoas, é excelente para você entender, né, como você forma as pessoas mesmo, né? Você tem as questões dos indígenas, você tem a questão dos caboclos lá e como aquelas relações se estabeleceram. Mas essa questão dos conselhos tutelares não é só de lá. Claro. É uma realidade que acontece lá, mas é uma realidade que acontece na política nacional como um todo. O que são os conselhos tutelares? Os conselhos tutelares são eles são ligados, são várias pessoas, na verdade você tem, de acordo com o tamanho do município, eles são ligados ao poder municipal, mas eles têm uma ação junto ao poder judiciário, em relação àquelas questões que estão lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que o Conselho Tutelar é importante? Porque ele acaba sendo um termômetro. Ele está sempre um ano antes das eleições municipais. Então, quem vai ser eleito para os conselhos tutelares vai ter uma expressão, não enquanto candidato, mas ele é o cara que vai estar diretamente ligado, ele vai entrar na casa das pessoas, mesmo. Então, esse cara é um poder político. Então, o que acontece nas eleições dos conselhos tutelares, via de regra, reflete no resultado eleitoral da eleição que vai ter um ano depois. É como se fosse uma prévia. Então, você vê assim, as questões em relação a quem apoia, por exemplo, é normal você, a partir da eleição dos conselhos tutelares, o conselheiro tutelar já tem lá, já tem alguma conexão com algum candidato a prefeito, com algum candidato a vereador. Esse cara vai ser procurado, porque naquela área ali, ele vai ser alguém que detém o poder político. Então, ele vai saber manejar aquilo que está ali dentro da sua jurisdição política, por assim dizer. Então, não entender isso e não fazer essa antecipação é você simplesmente não estar preparado para as eleições municipais que vão adiante. E as eleições municipais por si, elas, na verdade, definem, em relação aos diversos municípios, por exemplo, o que vai acontecer na eleição federal, principalmente quando eu estou falando do Congresso. É óbvio, por exemplo, se você pegar historicamente o que foi o MDB, por exemplo, que inclusive perdeu agora, né, para o Gilberto Kassab do PSD, que se você for ver do ponto de vista dos municípios, quem mais tem prefeito, é óbvio que na eleição, que é 2 anos depois, aquele poder político estabelecido lá vai se transformar no poder eleitoral que vai eleger para a Câmara Federal. É isso que acontece. Agora, tudo começa lá no Conselho Tutelar. E, infelizmente, eu acho que não se prestou atenção. Aí, então, a direita descobriu o Conselho Tutelar uma semana antes da eleição. E começaram a jogar PDF de fulano. Um monte de coisa, isso. Apareceu um monte de candidato que a gente nunca ouviu falar. É isso. Só que em fevereiro, a esquerda já estava trabalhando. O que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo formação. Que aí eu chamo o cara, converso, vejo quem já estabeleço as relações. Eu digo muito que, claro que a política lida com as paixões, né? É uma das paixões humanas, né? Talvez uma das maiores. Mas, assim, política, se você for ver o que acontece mesmo, política é conta e pragmatismo, é matemática. Então, assim, eu tenho que entender o fulano lá, é isso que a esquerda estava fazendo. Eles entendem o fulano lá dentro, porque os conselhos tutelares é uma divisão em relação àquele eleitorado específico. Se é um grande eleitorado, você tem vários conselhos, enfim. E aí você estabelece lá essa relação com o cara, e aí você, claro, você vai ter uma preferência ali, isso vai se transformar na época da eleição em poder eleitoral, mas você tem o poder político ali naquela determinada comunidade. Aquela comunidade é sua agora. E a esquerda estava fazendo essa costura. Em fevereiro. Em fevereiro. Caramba.
E isso me lembrou, inclusive a gente estava já conversando bastante antes do podcast, né? Sobre isso. Isso me lembrou uma frase do Olavo, que ficou muito marcante, né? O pessoal com certeza já ouviu, dessa questão do bolo, né? Não adianta você ter só a cereja do bolo e você não tem o bolo. E me parece, professor Carlos, que você está preocupado com isso, né? Ou seja, você tem esse trabalho assim de base, né? De ver ali, porque tudo começa, né? Nos municípios, ali nos bairros, ou seja, tudo começa no menor. Às vezes a gente está tão preocupado com o Senado, com a presidência, com o deputado federal, né? Com o Congresso, mas tudo começa de fato ali no pequeno. Tudo começa com o seu vizinho. Se você não consegue dentro da sua rua, por exemplo. Eu converso com muita gente que tem o cara tem a verve política, ele quer interferir de alguma forma. Aí começa a pensar que vai ser candidato, sei lá, eu quero ser já deputado, eu quero ser vereador, eu quero ser qualquer coisa. Tudo bem, cara. Mas assim, você já foi ver, por exemplo, o Conselho de Segurança Pública, que decide coisas importantes em relação ao seu bairro, por exemplo? Você já foi lá na escola dos seus filhos e interferiu? Porque existem corpos diretivos dentro das escolas, principalmente se a escola for pública, que decide a questão dos livros didáticos. Você já foi lá decidir qual é o livro didático que o seu filho vai ter acesso? Já foi ver o livro? Isso é decidido, né? As pessoas decidem se querem, enfim. E eu acho que essa questão mais comezinha, que talvez não seja um negócio que fique bonito, sei lá, no Instagram, eu acho que isso tem muito mais importância do que uma coisa mais lacradora, entendeu? Assim, eu estou falando de um ponto de vista objetivo, real e palpável. Não estou falando de um ponto de vista, assim, de uma questão imaginativa, folclórica, ou meramente de imagem, entendeu? Você está dizendo que o cargo do vereador, deputado, não é alcançável para todo mundo. Mas isso que você comentou é alcançável. Para todos. Para todos. E às vezes eu acho que se fica numa luta fratricida em termos de uma, por exemplo, você tem dentro da direita, para ficar claro, você tem às vezes uma briga muito em relação à importância pessoal, quer dizer, no fundo, ele não está. Você tem determinados sujeitos, eles não estão lutando por uma questão ideal, ou por uma política pública específica. Ele está lidando para a figura dele aparecer. Eu acho isso uma perda de tudo, quer dizer, assim, uma perda política, né? Uma perda de tempo, espaço, quer dizer, recurso de tudo, né? Você está ruindo do ponto de vista da política e não está sendo nada em relação você não está construindo nada, né? Eu acho que essa dissociação em relação à realidade é o que mais atrapalha hoje a direita. Você não está calcado numa base real, quer dizer, você precisa, claro. Para que serve uma eleição? Eleição é para eu tomar poder de um determinado naco do Estado e aí interferir na vida das pessoas. Mas você efetivamente precisa desse naco do Estado? Você não consegue interferir na sua vida, na vida do seu vizinho, na vida das pessoas positivamente de outras formas? Quer dizer, você precisa ter aquilo mesmo? Eu acho que isso está muito coerente quando o Olavo falava que assim, a questão do poder, vocês vivem para as eleições, né? Mas, poxa, existe um Estado que você pode criar paralelamente aí para interferir nas coisas, né? A gente está só às vezes fica... Claro que assim, o estado de coisas do Estado brasileiro é horrível. Agora, perder tempo só reclamando disso talvez não seja o mais inteligente a fazer. E você tinha conversado também, falado aqui com a gente, né? Sobre, logo no início do governo Bolsonaro, a esquerda faz esse trabalho de base, né? E já faz há muito tempo. Eu acho interessante o seguinte, todo mundo que eu conversava, e assim, eu transito bem dentro de vários lugares. E eu lembro de ver o pessoal da esquerda falando, Bolsonaro ganhou as eleições, eles falavam assim, vai ter luta, nós vamos resistir, nós vamos fazer. Sim, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Aí eu fico vendo, assim, um ano depois da eleição do Lula, assim, o pessoal só fica reclamando. Não é muito lógico, sabe? Assim, eu entendo que existe uma catarse, que as pessoas queriam uma certa situação que não veio, assim, por vários motivos, né? Que as questões foram injustas mesmo, que tem coisas dentro do sistema que a gente tem que mudar. Mas, assim, perder tempo só na reclamação, assim, é improducente, né? A gente está, por exemplo,
vamos lá, voltar, assim, você acha que o movimento dos sem terra, ele é efetivamente em relação a uma reforma agrária? Claro que não. Ele não quer resolver aquela situação específica. Ele é para uma outra coisa. Isso ficou bem claro aí na CPI do MST, que foi muito conduzida... Ocupar um espaço. Ele quer ocupar o espaço, E né? ser uma ferramenta política. Exatamente, ele quer ser... Agora, vamos lá. Todos os movimentos. É a mesma coisa. O movimento negro, o gay, Todos, exatamente. O feminista, é isso todos aí. eles, a gente tem N exemplos, né? De um caso da mulher desrespeitada, que o movimento feminista olha e fala assim, não interessa. O ambientalismo. A gente O está com ambientalismo, recorde de queimada. Recorde de queimada. Eu posso falar bem disso aí, se vocês quiserem. Inclusive, então, a gente vai chegar nisso aí. Quando chegar no ponto, a gente fala. Mas, por exemplo, é exatamente isso. Por exemplo, a compreensão disso, quer dizer, que eu tenho que ser alguém que albergue os interesses, né, é essencial. Eu fico vendo, às vezes, uma postura de você fingir que certas coisas não existem. Entendeu? Você, em vez de você... Política é isso. Você tem que conversar com as pessoas e convencer as pessoas. Se eu já chego falando mal delas, eu não vou convencê-las a alguma coisa, né? Não adianta eu chegar lá e falar assim, olha, você está errado. Não, eu tenho que chegar lá e conversar. Às vezes eu acho que o pessoal tem uma lógica, que isso talvez fique bacana, uma lógica lacradora de rede social, mas isso, na realidade, isso não funciona. Você tem que ir lá conversar com fulano. Dentro de uma consultoria dessa, estava conversando com alguém que queria candidatura, não sei o quê, falando das grandes coisas do conservadorismo e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, mas você vai ser candidato a quê? A pessoa queria ser candidata a deputado estadual. Eu falei, tudo bem. Então você vai lá no bairro tal da cidade, que é dominado pela facção tal, conversar com um cara lá que tem uma filha, que está sendo assediada por um traficante. Eu quero ver você resolver o problema dele, considerando o que você está pensando. Sim. Porque isso é... Então, você vai bolar uma política pública para aquele... É a vida real. Entendeu? Isso é você chegar lá e falar, não, tudo bem, eu vou falar bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá, mas você foi lá e resolveu o problema do sujeito? Eu quero ver você resolver o problema do sujeito. Isso é o que falta. Pô, mas isso é a realidade. Isso é o óbvio, né? E aí eu acho que, às vezes, as pessoas se perdem em muitas conjecturas e enfim, se dissociam da realidade. Aí é um problema. Assim que o governo Bolsonaro assumiu, isso é até uma coisa que eu falo bastante, tá, até em palestra, que o Estado é figura jurídica. Né? O Estado, assim, o município é figura jurídica, o Estado é município, o governo federal também é uma figura jurídica. É difícil você vê-lo, porque você sai de casa, você faz tudo que você tem que fazer durante o dia, você não vê o governo federal, você não vê o governo estadual, ok? Você, quando vê, você vê através de pessoas que ocupam cargos para o governo federal ou o estado ou o município. Quando entrou o governo Jair, você que estava lá na região norte, o que você viu de chegar lá de governo federal? Porque uma coisa é a rede social, que fura as bolhas, né, pega o Brasil inteiro e tal. E outra coisa é a realidade lá, no chão, na terra, lá do solo da região norte. O que você via, por exemplo, na ocupação dos cargos federais na região? Eu posso falar de lá e posso falar de vários outros lugares, assim, que eu acompanhei. Por exemplo, você tinha, por exemplo, lá no meu estado, se eu pegar os cargos federais, né, então eu pego lá as agências de fomento, pego as autarquias federais, pega tudo. Se eu pegar essa listagem, eu posso dizer que ninguém era alguém que, por exemplo, era do Bolsonaro. Ninguém. Não tinha um. Em lugar nenhum. Esse pessoal já estava? Esse pessoal já estava, já fazia parte ali de alguma forma do... Permaneceu. Permaneceu, ou o cara que era o vice, e, assim, era, ou era o sub, o cara subiu. Por conta de uma, assim, subarticular e tomou. E quando chegou gente nova, também não era? Era das articulações locais? Era das articulações locais. Ele não era alguma coisa que foi da escolha, por exemplo, ou era alguém que apoiava. Uma das coisas que a gente vê, por exemplo, o poder é o exercício do poder. Quando eu estou falando de tomar o Estado, por exemplo, você ser o presidente ou ganhar a presidência não quer dizer que você vai exercer esse poder. O exercício desse poder vem depois. Você ganhou só o título. A partir daí, você tem que tomar uma máquina. E quando eu estou falando da máquina federal, a máquina federal é enorme, né? Então, você teve, claro, boas gestões, por exemplo, conseguiu mudar, vou dar um exemplo, né? Conseguiu mudar que é federal, o CEAGESP em São Paulo, aí colocou, aí você mudou aquela realidade. Então, você conseguiu atividade de portos, por exemplo, você conseguiu mudar, enfim.
Mas em determinados lugares, por exemplo, mais periféricos, e aí, no meu estado, eu posso atestar, você não teve isso. Não chegou lá. Não chegou. Então, assim, como não chegou lá, isso reflete, e aí, claro, eu não vou falar que foi Política local. na política local. Se eu não estou fazendo a base, se eu abandonei aquilo, assim, não consegui chegar lá, isso significa que eu não tenho parte do poder. Isso, claro, vai se refletir. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você teve o programa federal, por exemplo, você tem 2 programas em relação à eletrificação, que é o Luz para Todos e você tem o Amazônia Iluminada, que veio depois. Federal, tá? Inclusive mudou de nome, porque é um programa que vem desde o Fernando Henrique, com Lula mudou, mas ok, mas era verba federal. Durante o governo Bolsonaro, quem era o cara que era isso, por exemplo, você tem as pessoas que reclamam, por exemplo, em relação à eletrificação rural, então você tem a conexão com os municípios, depende da sua articulação. A pessoa que fazia isso lá era o líder do PT na Assembleia do Estado. Ou seja, ele pegava a verba federal. Não, Verdade. ele não gerenciava, É verdade. porque vai direto para a concessionária, mas ele era o cara... O programa federal mandava a solução para a região. É isso aí. Só que ele era o intermediário entre o povo e a solução. Porque você, claro, se você está falando de Estado, você vai precisar do político para operar por você. Então ele que capitalizou Ele capitalizou. Sim. a parte política. Como nós vimos nas ambulâncias, lembra? Sim. A ambulância chegava no município, só tirava o adesivo federal, botava o adesivo. E pronto. Ah, tava chovendo. Tem alguém só que está arrastando os muros. Então o cara ganhava quer dizer, o governo federal resolvia o problema lá, mas não se preocupava com receber a devolução do benefício político daquilo, né? Ou seja, tinha o cargo, mas não tinha máquina, né? É isso aí. É isso aí. Então você vê, por exemplo, eu lembro quando foi ali da questão da reeleição. Eu lembro que o pessoal fala, poxa, é impossível alguém que tem a máquina não ser reeleito. Aí eu falava 1 ano e 2 meses antes da eleição, eu falava, então, talvez não tenha máquina, não. É porque você tinha a percepção real do chão de fato. No chão, Na realidade, falou assim, mas o governo não tem a máquina. Ele tem Brasília lá, né? Uhum. E algumas capilaridades e tal, mas o todo não. É, exatamente. E tem consequências. Tem consequências. Por melhor que você trabalhe, o melhor que você faça, a política é aquela briga pelo poder. Né? É a briga pelo poder. O cara não quer saber o que você fez. Eu quero o meu grupo lá. É isso aí. Então, o cara que está lá na ponta, o cara pode até estar recebendo, nossa, nunca vi tanta coisa. Ele está pegando todas as vantagens políticas. Ele fala, nunca vi tanto programa vindo para cá, nunca me dei tão bem. Mas na hora de votar, é isso aí. Ele vota no PT. Sim. Porque é o que está mais próximo dele também, né? É o que ele está vendo ali no dia a dia. E aí volta àquela questão que a gente comentou antes, né? Essa questão do pequeno, né? Do específico, do local. É lá na ponta que você vê, assim, o que está acontecendo mesmo. Brasília enfim, é bacana. Eu acho que tem os palácios. A Disney. É a Disney. Né? Então, assim, eu sempre vim aqui com muita cautela. Quer dizer, você tem as mariposas que ficam em volta das luzes e tal. Ok, eu entendo, mas, assim, isso não é a realidade. A realidade está lá nos rincões, né? Tanto é que quem decide mesmo as eleições é quem está na ponta. É o pessoal que efetivamente está lá nos rincões do país. Por isso que a eleição municipal é tão importante. É tão importante. Sempre se falou isso. Tem gente que não prestou atenção até hoje. Em 2020, por exemplo, a eleição de 22 não foi perdida em 22. Para mim, claro, eu não estou falando... E tem outras questões aí que são... A gente não pode, são as questões insondáveis que a gente não pode comentar hoje. Mas, assim, isso não é 100%. Eu acho que a questão de 22 começou lá em 20. Como 26 vai começar no que vem. Exato. E aí já está essa correria já toda. Já está a correria toda. Você comentou a questão do ambientalismo, né? Que a gente comentou até das queimadas, eu fiquei curioso. Vamos entrar nessa pauta. A gente tem várias pautas aqui, mas essa é importante. Pensa, dentro do bioma amazônico, né? Primeiro, a questão da fumaça na capital. Nunca foi tão ruim. E eu converso com gente lá que tem assim, muita experiência, tá lá, assim, gente que nasceu. Nunca foi. Houve 2004, teve 2007, onde foi ruim, mas igual esse ano, a fumaça da capital nunca teve. Em relação aos focos de queimada, isso aparece, né? Mas o porquê acontece essa queimada? Queimada acontece porque existe uma atividade rural em relação à ocupação do solo. Isso não é necessariamente desmatamento,
porque você tem as áreas que já são as áreas que já foram usadas, né? Então, você tem áreas que já não tem mais a cobertura vegetal. E essas áreas, você faz lá é chamado de coivara. É para você limpar o mato. Porque, assim, vou contar um negócio para vocês. Se você for lá e desmatar a floresta, se você deixar quieta, a floresta volta. Volta e assim... Volta forte. E volta forte e é muito rápido. Então, aquilo tem que ser mantido. Sem a cobertura vegetal, senão você não consegue aproveitar o solo. Então, o cara queima porque ele não tem condição de fazer, ele não tem os objetos mecânicos para revolver o solo e fazer o aproveitamento, né? Então, isso é um ponto, né? Então, o que isso mostra? Isso mostra que quem está lá na ponta, quem está nos municípios, está em dificuldade. Então, a fumaça é a expressão da miséria. O pessoal fala, é agronegócio. Não, meu filho, não tem nada de agronegócio. Não nessa situação. Não é fazendeiro. Não é fazendeiro. Ele tem uma situação, geralmente alguém que está em muita dificuldade. Senão ele não colocaria fogo. Se ele tivesse uma patrol, ou tivesse um tratorzinho, ele não colocaria o fogo. É isso. Então, a fumaça tem que ser entendida dentro de um processo produtivo, geralmente de subsistência, tá? Geralmente de subsistência. Tem uma tradição, né, de você queimar. É a coivara. Então, depois plantar de novo. Para plantar de novo. E você tem uma questão de fazer a correção também. Quando você queima, a cinza faz uma correção do calcário, né? Então, você revolve ali depois, quando você não precisa do maquinário. Assim, se você tiver o maquinário, você faz também. Mas aí você não precisa do maquinário mais. Então, isso indica que tem alguém lá precisando plantar para comer e ele está em dificuldade. A fumaça é isso. Então, assim, como você teve, assim, as questões econômicas são evidentes hoje em relação a você não ter uma condição econômica da forma que você tinha, né, no passado mais próximo agora. Então, por isso que você teve a fumaça. E nunca foi tão ruim. Ou seja, a fumaça vem como um indicador que é uma coisa que a gente que está aqui na cidade, eu nunca tinha escutado essa explicação. Acho que faz bastante sentido. E até é um alerta, né? Que a fumaça é um indicador da necessidade do povo que precisa plantar. Uma coisa eu estava pensando nisso esses dias. Eu cheguei do mercado em casa, aí eu estou pegando as compras, vou levando para casa, eu falei assim, e se não existisse o mercado? E se não tivesse o mercadinho? Peraí, mercadinho nem sempre existiu. Você pega o tempo do Império, os escravos, o pessoal que foi liberto, cada um foi arrumar um teto para morar, não tinha supermercado no mato, né? Hoje, no mato, não tem supermercado. É isso aí. Você tem que plantar. Aí por isso que a gente vê, sei lá, Chico Bento, Sítio do Pica-Pau, tinha vaquinha, tem o porquinho, tem a galinha, né? O pessoal que tem alguma cultura de mato, as famílias tinham os bichos em casa. O ambientalista que mora no apartamento, para mim, é uma das piores. Cara. Então, eu lembro da casa da minha avó, você tinha um latão em cima da pia com gordura de porco. E não tinha refrigeração, né? Não tinha eletricidade. A geladeira, quando tinha, era só quando era querosene. Era né? querosene. Então, ela limpava o porco, cortava vários pedacinhos, dava uma pré-cozida e jogava dentro da gordura. E ficava aquilo lá preservando. Mas do lado de fora, tinha que ter porco, tinha que ter galinha, tinha que ter a rocinha com várias coisas, tinha que ter fruta, tinha que ter legume. Tinha que ter um monte de coisa lá de fora. Então, o que você está dizendo é, todas essas famílias que moram fora do centro urbano não têm recurso para fazer uma limpeza adequada do solo de uma maneira ecologicamente correta, tal, embora a queimada não seja tão prejudicial, porque os elementos que restam depois da queimada ainda adubam o solo. Sim. Por isso que é uma tradição antiga, Sim. de você tacar fogo, Sim. porque funciona. Sim. Né? Então, aquela quantidade de fumaça, na verdade, representa pessoas, famílias que estão por fora da cidade de Manaus em dificuldade. Em dificuldade. Mas não é justamente assim que a gente deve ver todos os fenômenos, na verdade. Às vezes a gente está falando em relação às vicissitudes, às questões da gente, a gente tem que ver que atrás de cada fenômeno daquele existem as pessoas. E essas pessoas que devem ser o nosso target político, né? Por exemplo, você está falando, por isso que você falou, eu viajo mesmo muito, eu gosto de conversar com as pessoas e que estão nessas diversas situações. E aí você entende o que está acontecendo, né? Eu lembro a primeira grande conversa que eu tive em relação a isso, exatamente uns 10, 11 anos atrás,
foi com uma liderança, era uma mulher de origem indígena, mas ela, em relação àquela população dela, estava ali perto da reserva de Mamirauá, isso fica perto do município de Tefé, bem no meio do Amazonas. E ela começou a me explicar por que ela não queria que aquilo ali fosse caracterizado como uma comunidade indígena, porque ela tinha lá uma escola que era trilingüe, na língua dela, mais português, ela colocou mais inglês lá, e assim, ela falou, olha, se eu for caracterizado como comunidade indígena, eu vou estar sob tutela da Fundação Nacional do Índio, e eu não quero. Eu quero que a minha comunidade se desenvolva. Olha. 11 anos atrás, tá? E aí ela começou a me explicar como é que ela gerenciava aquela população que estava ali. Então tem a questão do rio, né, que sobe, que desce. Desceu muito mesmo esse ano, mais do que o normal. Hoje, por exemplo, foi das maiores secas que teve no Amazonas. E lá o recurso hídrico é recurso de transporte também, né? Então você isolou aquelas pessoas. Você não tem estrada. Quer dizer, você, na verdade, nós temos lá a única ex-estrada do país, que é a BR-319. Que ela é de 76, foi concluída antes dos anos 80, e ela já plenamente asfaltada, e ela simplesmente, quer dizer... A floresta tomou de novo? Não, na verdade ela ruiu porque... Falta de manutenção. Falta de manutenção, enfim, a gente tem... Quem já trafegou por ela, eu já trafeguei algumas vezes, você conversa com o pessoal que está na BR, eles contam de explosão, de que, por exemplo, você passa no trecho central, que é o chamado trecho do meio. Então, por exemplo, se eu tenho uma estrada, eu tenho a base, subbase, são várias camadas para você fazer a estrada. Uhum. Se a estrada ruísse por falta de manutenção, ela ia ruir da ponta, né, para o meio. Então, eu ia alguma coisa assim. Então, você passa ali, tem trechos, por exemplo, numa época que o asfaltamento, enfim, era muito melhor, você vê uma seção retilínea. Quer dizer, é como se alguém tivesse pegado um trator, enfiado ali alguma coisa e fez o buraco puxando. Senão não fazia aquele... Assim, tem lá a seção... É como se fosse uma cicatriz de uma pele, Exato. Né? Você fala, alguém cortou aqui. Alguém cortou aqui. Uhum. Então, assim, claro que aí ele cortou, infiltrou, aí a estrada demole, Colapsa, né? Ela né? colapsa. Enfim, são as histórias... Uma das histórias da região, né? Enfim, e tem o histórico disso. Mas você entender que você está numa situação de isolamento agora, por conta dessa questão da seca, aí eu lembrei lá dela contando, que ela sabia, por exemplo... o rio, ela sabia em relação às estrelas, se a estrela tal, desse jeito, se a estrela tal aparecer em determinada época do ano mais abaixo, quer dizer que eu vou ter uma seca muito grande. Então, eu tenho que me preparar, porque eu vou ter que ter uma condição, por exemplo, ela tinha gado, ela tinha forrageira, então ela tinha que armazenar isso para ter daquela população dela, e era bastante gente na época lá, pelo menos umas 2.000 pessoas ela tinha, né? Então, a inteligência dela, então, o rio vai subir muito esse ano. Pela posição da estrela. Ela sabia. Que, na verdade, não é a posição da estrela, é a posição do planeta. A posição do planeta em relação ao nosso sistema solar, né? Mas fantástico, eu fiquei umas 3 horas conversando com essa mulher. Impressionante. Pô, isso é interessante. E sabia tudo, assim, ela contava em relação, assim, o rio vai subir tanto. E eu lembro, por exemplo, naquele ano, teve uma diferença de 12 metros. Então, assim, sobe com as casas, tá? As casas flutuam junto com os animais, com tudo. Aquilo vai tudo para cima. Só que ela tem que ver quanto de forrageiro eu tenho que ter para alimentar os animais na cheia, para manter a galera. Aí, a hora que baixar, o que eu tenho que fazer? Cara, isso é impressionante. Eu li o livro do Roosevelt no Pantanal e na Amazônia, em 1910, e eles levaram várias vacas com ele na expedição. Morreram todas, porque não tinha pasto. Eu falo, peraí. Você está no meio da floresta amazônica... Você não tem mato pro bicho comer? Não tem. Não tem, ele não come folha. Não vai comer fogo. Forragem. Exatamente, você tem que ter a forrageira. E assim, fantástico a conversa. Aí você vê que esse tipo de gente, essa galera que tem esse conhecimento, essa é a riqueza do lugar. Entendeu? Ela é. Entendeu? E várias pessoas, você conversa, tem conversas fantásticas de quem consegue viver naquele ambiente que é um ambiente inóspito, não tem jeito. Entendeu? E aí você tem coisa assim, como é que você maneja em relação quando você tem a onça, quando você tem os vários perigos da floresta, Cara, né? você encontrou onça lá? Várias vezes. É mesmo? Eu tenho uma história que eu gosto de contar, que é o seguinte, eu fui levar uma vez, né? Assim, já encontrei, por exemplo, atravessando, se ela não tiver com fome, ela só te olha, assim, passa. Ela te ignora. Também, né? Ela é o predador por excelência. É o único animal que preda o jacaré.
para o homem, né? Mas Já assim, é um negócio de doido você ver. Ela abraça o jacaré assim, ou ela pega no pescoço por baixo, ou se o jacaré, ela pega o jacaré que é maior que ela vai com a pata assim, ela meio que abraça e rasga ele assim pelo peito, por baixo, né? Onde ele não tem. É uma coisa de doido de ver. A técnica, né? A técnica. Não, e é o predador perfeito. Já vi cruzando estrada, já vi num barco, a gente estava no barco, ela passou nadando. Ela só olha assim, deixa passar. Mas a história mais legal, eu levei um pessoal perto da cidade, inclusive recomendo você fazer, que tem as onças que são chipadas, né? Uma área de Sim, preservação. sim. E aí você vai atrás para ver se você tem algum encontro com ela. Aí eu fui e tal, tinha uma galera, o pessoal falando muito, era meio de noite, o pessoal com lanterna. Aí virei pro guia que estava do meu lado, indígena. Falei assim, cara, você tá de brincadeira que não tem onça nenhuma, né? Você tá enganando a gente. Fala pra mim, né? Eu sou teu brother. A galera vai pagar de qualquer jeito, ninguém vai ver onça. Confia no guia, cara. Aí o cara virou pra mim assim, eu tava atrás e o cara lá na frente com a lanterna. Ele falou, desliga a sua lanterna e vamos esperar aqui um pouquinho. No escuro? No escuro. Não, mas aí a galera foi. Ficou eu e ele na coisa. Jamais. Mas fica quieto. Fica quieto. Aí dá uns 5 minutos, você escuta. Ela tem um ronronar, bem, assim. Aí ele vira pra mim e fala assim, você não vai ver a onça não, mas ela te viu. Pô, essa gente que a gente quer, é outra realidade. É outra. Caramba, impressionante. Nossa Senhora, é outra realidade. Bom, falamos um pouco da parte da ecologia, né, da região, né? Claro que essas queimadas agora, seca. Fiquei impressionado com a história da posição da estrela, que na verdade Me lembrou planeta, né? o Tales de Mileto, né? Que Exato, ele, que pela calculado. posição das estrelas, ele calculou que ia ter uma Aí ele foi uma andando por ali e safra caiu no maior, buraco. né? De azeitona. Olhando para as estrelas, ele voltou. Mas a questão ali, ela é muito complexa e eu acho que ela é muito tratada de uma maneira até idiota. Por exemplo, a Marina Silva falou, a gente está falando de fumaça aqui, e ela falou de nanomísseis. Cara, na verdade, o pior que ela falou foi dizer que a BR, que é uma BR essencial ali, considerando a parte sul do Amazonas, lembra, eu tenho uma capital de estado que não é conectada no país. Manaus não tem conexão terrestre, porque a conexão é precária, que é a 319. Ela falou que a gente quer construir a estrada para passear. Cara, eu conheço gente A gente morre, né? que morreu a pessoa porque não conseguiu chegar em Manaus. Médico, por exemplo, você pega a crise do oxigênio de Manaus, o que aconteceu ali naquela situação? Você teve uma demanda tão grande para o oxigênio por conta da questão da... Sim, só que você não conseguia chegar com o oxigênio, porque não tinha como. Eu estou em Manaus 7 dias de barco em relação a Santarém, por exemplo, 8 dias de barco em relação a Porto Velho, e eu não tinha como transportar aquilo de avião. Porque, por exemplo, se eu transportar o cilindro de avião, eu estou transportando metal. Eu não estou transportando. Até que conseguiram colocar o oxigênio líquido, né, dentro de uma aeronave, que é um negócio que não tinha protocolo daquilo no mundo. Você não pode, você não pode transportar aquilo porque o negócio explode. A Força Aérea conseguiu, de forma heróica, fazer o protocolar. Só que aquilo demorou um tempo, né? Aquilo ali, assim, em relação àquela demanda emergencial, qualquer outra cidade teria aquilo atendido via rodoviária. Teve, por exemplo, na época foi enviado, foram 7 carretas que foram enviadas, por metade das carretas ficou na estrada, vinha arrastando por trator. Claro que demorou. Se tivesse o pavimento, aquilo ali chegaria em questão de horas, demorou 3 dias. E aí você não teve o insumo para salvar a vida das pessoas. Como é que me fala que a gente quer estrada para passear? É para salvar a gente. Porque não tem nenhuma estrada. Não tem estrada. Não é uma estrada nova. Não. Exato. Aliás, eu falo para todo mundo. Quando eu falo em BR-319, você não pode falar em asfaltamento, é reasfaltamento. A senhora já foi para Manaus por terra? Eu duvido que tenha ido. Mas assim, é um negócio, como é que me fala um negócio desse? Assim, uma insensibilidade, um negócio, foi grotesco aquilo ali. Né? E assim, as pessoas que estão lá não são pessoas que querem passear, não. Assim, fora essa questão, que foi da questão do oxigênio, eu conheço lá as pessoas que moram na coisa, não conseguiram chegar porque você tinha uma condição, por exemplo, se eu estou no inverno amazônico, está chovendo, eu estou falando de atoleiros que engole um ônibus. O ônibus, assim, você olha assim, está no meio do ônibus, assim, dentro. Então, o cara não conseguiu passar. E aí ele teve que ir pelo rio, e aí você tem uma condição quando está muito cheio, por exemplo,
você não consegue desenvolver velocidade, né? E aí você demorou muito para chegar na capital e a pessoa morreu. É isso. E aí fala que é para passear. Poxa, não, é desconhecer completamente aquilo lá, né? E ela se apresenta como uma pessoa da região, né? Exato. Isso é interessante porque às vezes a pessoa mora na região norte, mas a região norte é do tamanho da Europa. É. Aí ela nasceu lá na Bielorrússia. Aí ela quer falar que ela é representante de Portugal. Não conhece. Está do outro lado do mapa, né? Não, Do- você do- só nasceu na região que tem o mesmo nome, você não conhece nada. A né? gente tem municípios, por exemplo, que são maiores que países, né? Você tem, Sim. assim, e uma riqueza, né? O que é, assim, eu tenho uma condição no Amazonas que eu tenho metade da 5 milhões, 2 milhões e meio na capital e 2 milhões e meio no interior. Só que a atividade econômica é 90% na capital. Ué, mas e o resto, né? E a galera que está no interior? Esse pessoal não tem direito a desenvolver, esse pessoal não tem direito de viver, não tem direito de comer, assim. Eu já ouvi de um americano uma vez, que eu acho que esse é o grande projeto dos caras, eu entendo por que vocês vão morar lá, por que vocês não saem de lá? Desse jeito. Quer dizer, não entende que o valor maior são as pessoas que estão lá, né? Ninguém preserva mais a floresta do que o Amazônia, do caboclo que está lá. Ele é que entende aquilo lá. Só que você tem que dar condições para o cara, né? Se eu estou com programas governamentais atrapalhando ele, se eu estou com uma agenda que é vinculada a ONGs, por exemplo, a ONG ganha dinheiro como? Quando aquele cara está na miséria. Se o cara estiver bem, a ONG não vai ganhar dinheiro. Eu já peguei, por exemplo, propaganda, que estava lá um índio famélico, eu perguntei, né, para uma liderança, falei, quem é? Era uma criança, né? Que tribo é essa aqui? Não, esse pessoal não é daqui, não. A foto da propaganda não era nem do Brasil. Não era, não era da região. Não era da região. Caramba. Porque o cara sabe identificar a etnia, né? Ele falou, não, esse pessoal não é daqui, não. Olha só. Aí você fala, e aí? Eu viajando, por exemplo, no interior, nessas viagens aí, eu lembro uma vez estava com alguém que era de fora, aí o cara perguntou assim, porra, onde é que tem tribo indígena aqui? Eu falei, liga seu celular. Ele falou, por quê? Liga seu celular, pô. Liga o Wi-Fi. Tá pegando algum Wi-Fi? Então é porque tem um índio aqui. Vai na direção dessa Vai na direção do Wi-Fi que você vai ver. Mas a gente pega, por exemplo, quando a gente está na 319, trafegando, a gente pega lá a antena que é da tribo, que são, assim... Você acha que o cara quer ficar lá na miséria? Não quer. Pergunta pra gente, tem um município lá, que é Altazes, por exemplo, que tem lá a questão do potássio, que não deixam explorar. Nossa. Cara, é um negócio de doido. Você pergunta pro índio que tá lá, assim, claro que ele quer explorar. Meu Deus, eu vou sair dessa miséria. Ele não quer, claro, pô. O cara tem família, tem as pessoas lá. Você pega, por exemplo, em relação à questão indígena, né? Você pega, por exemplo, os Yanomamis lá, que ninguém mais fala, né? Mas vai ver eles lá com problema com organização criminosa. Estão matando Yanomami lá, são pessoal ligado ao tráfico e... Tudo bem. Você não vê falando. A gente viu uma denúncia, a gente até colocou no Te Atualizei News, né? De índios que estão com problema de desnutrição, parece que aumentou muito esse ano, né? Isso. Você tem, na verdade, qual é o problema, né? Que não se falava lá, parte do governo Bolsonaro. Porque... Você tem uma condição de miséria em relação àquela população. Você mantê-los lá naquelas... Eu tenho que dar as condições respeitadas lá, claro, a individualidade indígena. Mas como eu não chego lá com a solução, quem chega, por exemplo, quem estava chegando era o garimpeiro. O que acontece? O índio vai junto com o garimpeiro. Ajuda no trabalho Ajuda dele. no trabalho, enfim, esse que é o problema. Por isso que, Dele. é por isso que tinha a questão. Só que o cara aí abandona a família. O garimpeiro não é um cara que vai, por exemplo, o cara tem lá o costume dele, com a mulher dele, então, enfim, as questões, ele abandona a família e vai lá tomar cachaça depois. Aí ele tem uma condição em relação ao álcool que é diferente, né, da gente. Então, assim, eu tenho que entender aquela relação social ali. Isso é histórico, hein? Eu já li muito livro de história que o índio, quando tem contato com o álcool... O álcool é assim, do que eu converso, por exemplo, com as lideranças e tal, o que é um negócio, assim... Eu tô falando de 1500, não, 1600, o que mais arrebenta... Já tem relação. Mas hoje, continua sendo. Hoje, claro, você tem, por exemplo, nessas regiões, se tirou o garimpeiro de lá, aí o traficante agora é que está lá, só que o traficante não dá dinheiro para ele. Fala assim, ó, se você não me ajudar, eu te mato, você, sua família. Que é isso? É relação com o tráfico. E agora ninguém está lá ajudando mais, né? Não tem. Ninguém noticia, por exemplo. Tem lá as notícias que saem localmente, mas isso não é veiculado nos grandes jornais. O conflito com o garimpeiro era uma notícia. Agora, o conflito com o tráfico de drogas não é notícia. Não é notícia. E eu acho ele, do ponto de vista humano,
ele prejudica muito mais. Quer dizer, como resolver aquela situação? Cara, eu preciso ajudar aquelas pessoas a se desenvolverem. Eu mantê-las na miséria, assim, isso interessa para a ONG que vai lá fazer o cartazinho e vai ganhar o dinheiro dela, vai dizer, por exemplo, são grandes folhas de pagamento, né? Ele vai dizer que está fazendo algum trabalho social, pegar dinheiro de fora, enfim, e vai bolsar. Acontece que a gente estava vendo, 80% lá da ONG, né, do Fundo dinheiro da Amazônia, ONG é Fundo folha. Amazônia, né, é folha de pagamento e viagem. Mas eu acho, por exemplo, o senador Plínio Valério, alguém que eu conheço e admiro, eu acho que aí começa a questão da direita, né? Eu acho que a direita prestou muito pouca atenção na CPI das ONGs. Tá tudo lá em relação ao... E assim, se você extrapolar, porque ele tá dentro do universo amazônico, mas se eu pegar a relação em relação aos outros estados, tá tudo lá. Por exemplo, são ONGs hoje, por exemplo, vou dar um exemplo que, assim, na CPI das ONGs, isso, não, claro, não foi tratado, porque o objeto inicial era alguma coisa local lá e definido, porque uma CPI eu tenho que definir, mas se eu pegar essas ONGs... Da direita, da esquerda pode tratar qualquer coisa. Claro, mas aí faz parte, né? Eles sabem fazer, inclusive, né? Inclusive ampliar os objetos, enfim. Mas se eu pegar, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo, a gente tem uma questão hoje de direitos humanos, que eu acho premente, né? Então, você vai lá, por exemplo, a questão dos presos, teve situações horríveis agora que adviram aí do tratamento judicial que está sendo dado em relação a quem estava lá no 8 de janeiro, né? Situações, eu conheço algumas. E aí, você foi reclamar lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas quem é que financia grande parte, se eu pegar lá o budget lá da corte, eles são financiados por organizações privadas. São ONGs. Aí você fala, aí se eu pegar, por exemplo, inclusive tem um estudo disso, né? Inclusive teve uma, na CREDEM, foi a deputada Carolina de Tone que fez uma, tem no YouTube para quem quiser, que fez justamente uma audiência pública sobre essa intromissão das ONGs no sistema interamericano de direitos humanos. E eles deturpam. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica é um negócio bacana. Mas eles fazem umas leituras, assim, totalmente distorcidas, enviesadas. Já vi isso em algum lugar. Mas isso parte... Se eu prestar atenção lá na CPI das ONGs, o que eles fazem lá em relação àquela população, deixando eles na miséria, enfim, se aproveitando disso, as diversas situações, cara, recomendo todo mundo a prestar atenção na CPI das ONGs. O relatório final está para sair, vai ser um negócio bacana. Mas essa é a mesma... Eu replico isso para outras situações. Para situações de direito internacional, de direitos humanos, para situações, por exemplo, de violência no Rio de Janeiro. Você vai ver lá as ONGs agindo, são as ONGs que pregam o desarmamentismo, mas são aquelas ONGs que não, peraí, mas... Fim da PM, fim das armas, mas não, outra... Liberação das drogas. Aí você começa a ver, né? Eu vi uma ONG que eu achei uma coisa, assim, impressionante. Ela fez um aplicativo para que a população da favela, lá no Rio de Janeiro, denunciasse violência policial. Aí você fica pensando assim, mas calma aí, não tem traficante nessa... Não tem outras... nessa favela? Só violência policial, Por que né? você não faz um aplicativo para denunciar a violência? Qualquer violência, né? Eu instrumentalizo, né, uma questão, né? E a partir daí, eles são bons. A esquerda é isso. E o poder deles advém disso. Eles pegam as situações específicas. Não que essas situações não existam e elas não sejam um problema, mas eles pegam essas situações e eles conseguem instrumentalizar isso. Mas é importante, como a gente conversou antes, em nenhum momento eles querem resolver a situação. Exato. Eles querem só instrumentalizar. Por isso que eu acho que a direita, por exemplo, um movimento interessante é você começar a pegar essas situações, mas do ponto de vista resolutivo. Eu quebrei o paradigma do cara lá. Né? Tipo, esse tema que vocês estão aí dizendo que é um problema há 20 anos, eu resolvi em 3 meses. Sim. Próximo. Que no fundo foi o que o Bolsonaro fez com a questão do Rio São Francisco. Exatamente. É verdade. Pergunta para quem está lá agora. Eu recebo os vídeos e converso com gente que está na região. Está lá. Aí você simplesmente acabou com aquilo lá, né? Precarizou a questão, fechou em alguns momentos. Fecharam as bombas. Fecharam a passagem. Porque eu preciso se dar dinheiro pro cara do carro PIB, eu preciso da miséria. A mesma coisa aí da FUNAI, né? Mesma coisa.
Mesma coisa. É isso que a gente tem que entender. E quando eu começo assim, qual é o movimento mais interessante do ponto de vista de contrapor esse estado de coisas que está aí? É justamente você chegar no cara e explicar isso. Cara, tem um jeito de resolver o teu problema? Bora. É isso. Isso é a política, entendeu? Isso é política, assim, a essência, né? Exatamente. Não Agora, a falsa política. não a falsa política, que é o negócio que eu estou falando, assim, eu só quero a minha imagem, né? Eu quero o protagonismo, seja lá do que for, né? E geralmente é de alguma coisa muito vazia. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, hoje não é, mas, por exemplo, o PT histórico, que ganhou lá em 2002, eles fizeram um negócio que começou lá nos anos 80, vieram vindo, e eles transformaram aquilo num grande partido de massas. Sim. Era um partido de massas. Hoje não. Mas assim, aí tem um histórico do PT, isso dá você entender o que eles fizeram, eu acho interessante. Como eles deixaram de ser o partido de massas, por isso que eles perderam, enfim. Mas eles transformaram num partido de massas. O que é, dentro de um projeto político, se você quer efetivamente ter o poder, você tem que fazer isso. Então, por exemplo, a direita não está sabendo fazer essa curva de transformar, por exemplo, o PL. Né? Você tem, por exemplo, o Bolsonaro, que é um mito mesmo e tem muita audiência, né? Ele tem, mas assim, onde é que isso vai virar essa audiência e todo esse apoio? Onde é que isso vai se transformar num partido de massas? E aí eu transformo esse apoio num poder efetivamente político. Essa transição tem que ocorrer. Então, o projeto tinha que ser esse. Eu transformar num partido de massas. E dentro de um partido de massas, gente, as pessoas têm que entender. Você vai ter visões antagônicas em relação a assuntos específicos. Normal. Então, dentro do partido, meu amigo, você vai ter que debater os assuntos. Claro que você vai chegar em algumas conclusões e falar, a partir daqui é isso mesmo e acabou. Porque é assim que faz. Então, você vai ter que ter correntes partidárias. Sim. Você está dizendo que o PL abriu uma gaveta, o Bolsonaro sentou nessa gaveta e está lá, mas ele não se transformou num armário popular, abraçando todo mundo. É isso. E fazendo com que toda aquela popularidade do Jair se convertesse num partido popular. Que é isso que ele é só um local onde o Jair está. Isso, é uma mansão que ele alugou um quartinho. Então, Airbnb lá. E assim, é um desperdício. Um baita desperdício. Baita desperdício. Ou seja, bom, essa questão é boa, foi bom ter tocado nessa questão, porque um ano passou. Né? O Jair está no PL. Passou um ano. Não sei, o pessoal do PL que vê aí, os deputados e tal, não fiquem chateados com a gente. Não vimos nada acontecer. Nada. Ponto de vista, por exemplo, eu sei que o PL tem uma fundação. Parte cultural. A única coisa que eu vi foi pagar um CIPEC. Que aliás, eu acho que foi um negócio ruim, porque na hora que você colocou a grana do fundo, você tem que tirar. Por exemplo, eu tive no CIPEC aqui em Brasília, quando fui aqui. Um negócio que foi interessante é que você tinha, primeiro, bancas de livros, e você transitava ali as editoras e você com os livros, e a gente conversava. Eu gastei muito mais tempo ali naquelas... Né, no Ulisses Guimarães ali, né? Sim. Eu gastei muito mais tempo ali folheando os livros e conversando com o pessoal e trocando ideia do que dentro das palestras. Para mim, aquilo ali tinha muito mais importância. Quando você colocou o apoio do partido, você teve que tirar essa galera. Saiu. Tanto é que assim, eu não fui para Belo Horizonte, mas eu fiquei sabendo. Falei, mas não entendi. Quer dizer, foi isso que foi feito? Na verdade, para mim não foi um negócio... A gente viu essa ação do PL, da parte cultural e tal, só. E mais nada. A gente não está vendo, como você está dizendo, né? Essa parte da formação da base, essa parte de outros tipos de formação. Por exemplo, como que o PL está preparando as pessoas que foram eleitas no Conselho Tutelar? Está tendo algum tipo de contato? Que eu saiba, não. Eu, na verdade, assim, eu não vejo nenhuma conexão direta com o partido. Por exemplo, eu não sei de onde surgiu o levantamento que os conservadores ganharam. Todo mundo falou que a direita ganhou a eleição. Eu não tenho, assim, por exemplo, eu andei pesquisando em alguns municípios aí, eu vi sim gente nova chegando, mas assim, vaticinar que o cara é um conservador e tal. Por isso que era importante. Qual que era o negócio? Era você fazer uma preparação, né, em relação a essas lideranças que já existem. As lideranças estão lá, tem que preparar o cara. Então, essas lideranças que estão nos lugares, nos bairros,
né? Eu entender que a coisa às vezes começa antes, na eleição de bairro, presidente de Exato. bairro, e aí eu entender como é que está funcionando aquilo lá, e aí eu pegar o cara, e aí eu fazer uma preparação para ele entender os grandes temas. É aquele negócio, né? Ele vai ter que pensar globalmente, vai ter que agir localmente, mas eu tenho que explicar para ele. É difícil, a gente tem um sistema educacional que emburrece. Então, eu Sim. querer que o cara lá na ponta tenha, assim, muitos alunos, não vai acontecer. Mas eu tenho que dar o mínimo para ele. E não é um trabalho de uma semana, né? Exatamente. Aí o PDF, por exemplo, eu vi coisas do gênero assim, por exemplo, o pessoal da esquerda pegava apareceu o PDF e eu fui pesquisar os nomes, tá? Num município. Aparecia lá, o cara falava assim, esse aqui são os cristãos conservadores. Aí você viu os nomes, muda a capa do PDF, aí tava lá, era só pessoa, você ia procurar depois quem eram os caras, né? Aí era tudo gente de esquerda. Então, assim, difícil, entendeu? Tinha que ter uma organização. É um trabalho que não é de uma semana. Não, né? não. Isso aí, essa coisa é tipo aquele cara que não estudou o ano inteiro, né? Aí chega lá na hora. Diante da prova, ele quer aprender tudo pra Nossa, o cara aqui vai sair na porrada, gabaritar, pegou um livro de entendeu? karatê e tá lendo. Não você vai ter que ralar um pouquinho, né? Você vai passar um sufoco. Vai. Para você, professor, o que o PL deveria estar fazendo? Para mim, o grande projeto era transformar assim, Bolsonaro é um fenômeno, e transformar, então, o PL num partido de massas. Mas eu não vejo isso acontecendo. Depois de um ano, né, isso não aconteceu. Tem uma outra questão que seria um exagero para um outro lado que a gente acaba vendo também, né? Os parlamentares eles também têm uma tentação de pensar sempre na chave eleitoral. Sim. Né? E aí parece estar aquecendo o público. E né? aí eu preciso fazer uma crítica a algo que eu vi, e eu esqueci o nome. O site que tem, que é uma construção da oposição para você ver quem são os parlamentares, teoricamente, para você ver quem são os parlamentares de oposição, quem são os governistas. Eles fazem uma conta em relação às votações. Inclusive, dá para você colocar lá um filtro que, assim, em relação à orientação do partido e em relação a não. E aí aparece lá, por exemplo, quem votou 100%, ele pega as votações que eram de interesse do governo e põe lá. O cara votou 100% contra o governo. Então, quer dizer que ele é de oposição. Aí ele começa, por exemplo, quando chega lá, voto dos 60%, eu acho, 65%, aí ele já põe independente, e aí vira, né, depois, né? E ele fez essa contabilidade. Assim, qual é o problema disso? É que dentro do jogo político é um toma lá da cá. Então, assim, a produção do parlamentar não vai ser só do ponto de vista que ele está votando contra. Eu tenho que ver também o que ele conseguiu aprovar. E dentro do conseguir aprovar, está eventualmente votar projetos, claro, guardando aí uma proporção. Ele vai ter que votar projetos no interesse do governo. Porque, assim, dentro do parlamento, se eu tenho lá os parlamentares, por exemplo, eu vou ter, justamente política é isso, eu tenho que convencer o cara. Este convencimento tem que acontecer. Então, assim, para eu convencer, eu tenho que também estar disponível a ser convencido. Ceder em algo. Né? Ceder em algo. Por exemplo, o Olavo que falava, né? Por exemplo, quando você está lendo alguém, não discuta assim, leia o cara para você entender, absorver. Você tem que ter essa honestidade, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui conversando com um cara, mesmo ele sendo contrário a coisas que eu acredito, eu tenho que entender o lado dele. Até porque isso aí vai ser o objeto que eu vou usar, né? Vou chegar para ele e vou retrucar. É assim que se faz. Nessa coisa, claro que vai ter ocasiões que eu vou votar em coisas que interessariam o governo. Mas isso não quer dizer que olha lá, agora eu vou ser de esquerda. Então, eu vi gente, por exemplo, tinha lá gente que, por exemplo, o cara que 70% ele tinha votado contrário ao governo. Quer dizer, então esses 30% fazem ele ser de esquerda. Isso é uma lógica, assim, esse é um pensamento que não está coerente com o jogo político. Então, essa interpretação é uma interpretação que não cabe, porque eu tenho que ver com ele a produção dele. Sim. E dentro dessa produção, o que ele conseguiu emplacar, por exemplo. E aí eu pego e falo o seguinte, por exemplo, nesse um ano
né? Elegemos aí o Congresso mais conservador da história. O que foi aprovado aí de matéria que eu possa classificar como conservador? Isso eu acho interessante de ver. A pauta mais conservadora A pauta mais da história. conservadora apareceu? Não. Então tem alguém que não está fazendo a articulação necessária para isso acontecer. E aí tem que perder essa ingenuidade. Eu acho, esse assunto eu acho que é importantíssimo de ser debatido, né? Principalmente internamente. Porque tem que perder a ingenuidade é o seguinte, a votação da madrugada não aconteceu de uma hora para outra. Não, estava lá na pauta. Então, assim, eu acho que talvez entender o jogo, ler o regimento, entender que existem ali coisas que dá para usar dentro do regimento, e é o jogo, é aquilo ali, é o jogo político. E aí, eu sei que a gente, de novo, eu sei que a gente lida, quando a gente está falando de política, com as paixões humanas. Mas é como eu gosto de falar assim, é como se fosse uma festa. A festa está acontecendo lá na sala, está todo mundo se divertindo, a música, o salgadinho rolando, a birita e tal, mas o que mantém a festa é o que está acontecendo lá na cozinha. O cara sabe a hora certa de colocar o negócio para gelar, porque tem uma geladeira só, então ele tem que ficar renovando ali a cerveja. Ele sabe exatamente a hora de colocar o salgadinho para fritar, ele sabe exatamente... É um negócio cartesiano. Ele tá vendo que não vai dar, tem que sair correndo para comprar. É isso. Ou tá sobrando. Política é isso. E a galera tá achando que política é a festa que está acontecendo na sala. Não é. Isso aí. Política é o que está acontecendo lá na cozinha. E esse é o jogo, você tem que jogar o jogo. Tanto é que a política acontece nos anexos, né? Claro. Aquela foto bonita do Congresso, plenário. Não é ali, né? Não é ali. Ali é só o teatro final das coisas. Sim, já foi resolvido muito. E nos anexos, não tem muito essa divisão que você vê lá no plenário. Os deputados conversam. Eles estão falando. Sim. Você encontra no corredor, você encontra no elevador e tal. E os deputados e senadores têm funcionários que circulam nos gabinetes. Sim. Então sai um funcionário do gabinete do Freixo para ir conversar com o Luiz Felipe. Sim. Nós temos uma proposta aqui para não sei o que e tal. Aí o chefe de gabinete recebe, aí conversa. Vamos ver essa proposta interessante e tal. Eu vou falar, não. É isso. Não, vou dar Dá para fazer uma modificação Sim, na proposta. vou dar um exemplo de um negócio assim. Não posso falar o caso, não posso falar o história, mas vou contar o caso. Tinha uma situação, era uma votação, e aí era dentro de uma comissão. E eu precisava que acontecesse uma aprovação dentro da comissão, e tinha um cara que o voto dele ia ser o que ia bater, decisivo. Existia uma outra situação desse cara que eu sabia que ele queria a solução numa outra esfera. Cheguei para ele e falei assim, cara, não aparece, garanto para ti que a outra situação está resolvida. Ele falou assim, tá bom. E não foi. E acabou, foi resolvido, entendeu? Assim, enfim, a coisa foi resolvida. É assim que faz. E aí, acabou. Assim o eleitor ia um cara de esquerda. O cara de esquerda, nunca vai ficar sabendo disso, entendeu? Então, acaba com o cara, mas assim, é assim que faz, gente. Política é conta e pragmatismo. É só matemática, você precisa de voto. É voto ali dentro de uma comissão, é voto no plenário e é voto na eleição. Para você ter isso, é uma planilha de Excel, meu amigo. E você contabilizando lá, deixa eu ver quem é que vai aqui, quem é que vai. Opa, com esse cara aqui eu tenho que conversar. Quais são os interesses dele? O que ele quer? Ele tem aquela situação lá no Estado. Tá bom, então vou conversar com ele. É isso. E assim, só para deixar claro, eu não estou falando de nada ilegal, não. Uhum. Eu estou falando da situação, da política mesmo, da votação tal, do que ele queria, a lei tal. Olha, mas isso aqui lá para o meu Estado vai fazer diferença. Tudo bem, está resolvido. É isso. Política é isso. Então, por isso que quando eu olho lá o site, o cara é 100%. Então, mas quem é o 100%, então não está fazendo a política. O site que está falando é placarcongresso.com. Não é o placar do Congresso. Placarcongresso.com, você vê a distribuição dos votos, como os partidos estão votando. As pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, porque o cara que está aí 70%, não, ele está conversando, ok, ele está articulando. Então, de repente, ele fez esse, entendeu? A mesma coisa que eu estou contando da história aqui foi aquele projeto lá, ok, mas aquele lá... Conseguindo um outro. Conseguindo um outro. Então, assim... Ou seja, 50%, o cara está indo bem. Então até ali tá. Mas assim, a gente tem que saber lidar. E não adianta esconder situações. Ou seja, o cara que está ali 100% anti-PT, ele não está conversando com ninguém. Ninguém está indo falar com ele. Está isolado. Está isolado lá dentro e ele não vai produzir nada. Eu conheço, tem um cara que é o César Mello, que
ficou na suplência lá no Paraná e tal, e ele falou sobre essa questão do site. Ele falou assim, poxa, o lance é o seguinte, tem que ter uma cuidado, é igual quando é o almoço de Natal, entendeu? E aí as pessoas vão resolver, você encontra com um parente que você não gosta, mas você tem que tratar das questões familiares. Aquele cara, que é o cara que, pô, não vou resolver nada, não sei o quê, é o mais turrão. Mas assim, esse cara, ele não vai estar nem na mesa grande, vão deixar ele lá na mesa das crianças, entendeu? Entendeu? Porque ele, pô, peraí, cara, eu tenho que resolver as coisas, eu tenho que conversar, entendeu? Por exemplo, a gente vai ter agora por exemplo, do ponto de vista do Congresso, o mais importante agora é a eleição da mesa, né? Vai substituir o líder, enfim. Vai acontecer a mesma coisa no Senado. Qual é a articulação que a galera está fazendo? Desde já, quer dizer, já está atrasado muito, mas assim, eu vi declarações que eu não entendi. Eu gostaria de ter, por exemplo, assim, você acha que, por exemplo, o PL vai lançar um candidato? O PL tem 100 deputados, quer dizer, são 513. Ué, então não tem jeito de ter, não fecha. Por exemplo, se eu for ver, por exemplo, dentro do Congresso, você trabalha com base em blocos, né? Por que você trabalha com base em blocos? Porque o cara que tem 100 deputados, que é um baita de um partido que tem 100, por exemplo, tudo bem, mas eu estou diluído em 513, então não faz diferença. Você tem uma carta de poder na mão eu tenho uma, pois é, mas eu tenho que juntar com mais gente. Aí eu tenho que juntar com o Max, que é de outro partido, que claro, tem outra cartinha com mais 50. Claro, mas é assim que faz. Essa é a política, da onde, sabe, você ser turrão, assim, você tem que conversar com as pessoas e você tem que formar, cara, não tem jeito. E eu acho bom a gente começar a entender isso, assim, e eu vejo, às vezes, certas situações, quando eu vejo gente da direita, enfim, colocando o dedo na cara do outro, porque o outro foi conversar, porque o outro quis... Cara, mas você votou no cara para que, por exemplo, parlamentar, ele tem que falar, ele tem que falar com o outro e falar com o contrário também. Então tem esse jogo, entendeu? Senão eu não vou ter maioria nunca, por exemplo. Onde é que está o grande projeto, por exemplo, de trazer para perto o pessoal, que, por exemplo, tem muita gente, claro, assim, o governo Lula é um desastre. Eu conheço gente até no PT que acha que é um desastre. Né? Essa questão dele de, pô, não desceu do palanque ainda. Eu escutei de gente que está dentro do partido e fala assim, cara, assim, ele não está governando. E não está. Não está governando. Você vê pelas viagens. Você vê pelas... Nem no Brasil Não, mas ele não manda. Isso é claro. Aí existem as questões estruturais, que tem a ver com aquele tribunal que a gente não pode falar o nome. Mas, assim, fora isso, entendeu? Do ponto de vista ali, comezinho da política, ele não está fazendo a política. Então, tem muita gente que não fala, então não está acontecendo. Era a hora, o pessoal tem que entender que você vai navegar agora, a gente tem que sobreviver, é uma questão de resistência. Meu amigo, não é mar aberto, não, você não pode navegar, assim, é estreitinho. Então, assim, a gente tem que navegar pelas franjas. As franjas são essas rupturas que existem lá. Entendeu? As insatisfações. É a hora de você conversar com o cara. Isso é relacionamento humano, cara. Você precisa aprender a conversar. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Às vezes o pessoal fica muito numa lógica... conflito, né? Mas é uma lógica que, assim, fica bonito no Facebook, no X, não sei o quê, mas, cara, aquilo ali não é a vida real. Na hora da eleição, lá no lugar do Lira, que ele for conversar para pedir um voto pro candidato conservador, o pessoal fala, quem é esse cara? Quem é esse cara? Uhum. Pois é. O cara nunca conversou com a gente, Não, nunca veio exato, aqui, não sei quem é, nunca tomamos um café junto. Aquilo ali faz parte. Se você está em qualquer parlamento, tá? Se eu chegar na menor Câmara Municipal lá, aqui na Câmara Federal, numa Assembleia Legislativa, o relacionamento que você estabelece ali interno é essencial. E você vai ter que conversar, sim, com gente que é dos partidos que são, assim, se você é governo, você vai ter que conversar com o governo, com a oposição, com todo mundo. Isso é o lógico. E aí a galera quer ganhar com uma lógica de lacração. Eu vou humilhar Eu vou humilhar, né? Põe o óculos lá, Pô, bicho, não é assim. Não faça isso. Não, é verdade. Bom, a gente falou de natureza, nós falamos do Congresso, falamos da política de chão de fábrica. Cara, o único assunto que eu não quero falar é sobre futebol e o Flamengo. Você vai falar o que você quiser. Não, tem uma coisa que é interessante comentar, que a gente viu, por exemplo, no Paulo Eduardo Martins, para senador lá no Sul, ele perdeu. Perdeu porque surgiu aquele negócio do voto útil, né? Não, a gente não pode votar nele
vote no outro porque tal vai ganhar. Ele Beleza. não vai ter chance. Aconteceu a mesma coisa com o Daniel Silveira. Mesma coisa. Isso. São dois casos E eu similares. briguei tanto em relação a isso para aonde votar no Daniel. A direita votou errado. Foi. Por conta dessa coisa. Assim, Por conta desse eu voto acho que útil. está na hora. Eu acho que está na hora da gente cometer erros novos. Porque, assim, toda vez o mesmo erro tá chato, gente. Boa, Tá boa. chato. Vamos arriscar cometer um erro Vamos novo, fazer. né? Pô, Porque pelo menos você vai ter a desculpa de que nunca aconteceu, né? Pô, tem coisa, assim, por exemplo, essa questão do voto é um negócio que não. Eu vejo teoria dos jogos, né? Se eu puder, aqui é uma mesa de comida quilo. Se eu puder selecionar quais as comidas vão estar aqui na mesa, eu consigo adivinhar qual vai ser o seu prato. Sim. Porque eu vou escolher um monte de porcaria, no meio eu coloco feijão, arroz, um bife e uma batata, assim, no meio, perdido. Você vai rodar aquilo, no final você sai com um prato com feijão, arroz, batata. Mas um bife. assim, o pessoal briga com a realidade, né? Então, quando surgem essas composições de Senado, ou seja lá o que for, e você vê essa situação surgindo, não é a primeira vez que isso acontece. Eu tenho um candidato que o povo quer. Aí a pesquisa eleitoral diz que, opa, mas ele está perdendo para esse outro aqui. Aí logo surge alguém para falar, não sei se é uma boa votar nele, porque se ele perder, Aí começa. um outro vai ser eleito. Aí começa, não, mas peraí, então voto nesse, voto naquele Não, mas outro. tem uma outra questão aí que está antes da pesquisa, que eu acho importante falar. Vamos lá, de alguém que, enfim, conhece os números, já participou de pesquisa e tal. Às vezes, você faz certas decisões que estão na cúpula, e a cúpula faz a conta, e aí estabelece quem será o candidato que vai ter. Partidos hoje são veículos, né? Então, eu decido quem é que vai ter o meu carro para andar. O problema de decisões que são feitas na cúpula é o seguinte, por exemplo, se eu tenho determinado eleitorado, eu consigo fazer, tá? Tem sistemas que fazem isso, enfim. Você consegue pegar o eleitorado e tirar as características do eleitorado. Então, eu consigo saber mais ou menos que características o candidato que vai ter a simpatia daquele eleitorado vai, assim. E aí o cara quer ir contra essa questão real, aí de novo, né, o descolamento da realidade. Ele quer um candidato que é o que ele quer. Tudo bem, meu amigo, mas essa galera aqui não quer este candidato. Ele quer determinadas características. E aí, presta atenção, essas características podem ser de alguém da direita ou pode ser de alguém da esquerda. O que a esquerda faz? A esquerda pega o candidato, começa a modificá-lo. Então, assim, claro que o cara tem algumas características que são próprias lá, mas você vê que ele vem mudando. Eles adaptam. Mas isso é o lógico, porque eu tenho que agradar o meu público, né? É um público, eu tenho que agradá-lo. Né? A galera que não faz isso, não. A galera estabelece que aquilo ali acabou. E se você não gostar, você você é traidor, você não sei o quê. Mas não, cara, são as pessoas que estão lá. Na verdade, quem lida mesmo com política é 1%, né? Que a gente que debate e tal, a gente não é o grande público, né? A gente tem que ir lá no grande público e entendê-lo primeiro. Para a partir daí, por exemplo, claro, eu vou formatar com base no que eu acredito, né? As questões conservadoras, a questão ideológica, claro, mas antes de chegar lá, eu tenho que ganhar uma eleição. Eu não posso pegar lá a política pública que eu vou e tal. Claro que eu vou propor as políticas públicas, mas entenda, eu não posso colocar o carro na frente dos bois. Primeiro eu ganho a eleição, aí depois eu vou pegar essa questão ideológica e aí eu vou transformar isso numa política pública. O pessoal quer inverter a ordem em que as coisas acontecem. A esquerda não faz isso. Talvez por isso explique o maior sucesso eleitoral aí da esquerda, né? É que eu estou vendo a direita muito reativa, né? Ela não tem um plano de longo prazo, nem de médio prazo, nem de curto prazo. O trabalho eleitoral está só centrado em votar contra, denunciar, e ali está muito reativo com as coisas da política. Tá? E tem pouca coisa. É um reacionarismo, né? Nos bastidores, eu não estou vendo nada acontecendo. Sim. Se você recebesse a oportunidade, eu boto um crachá no teu peito assim, você agora é o presidente do PL. Como que ia ser teu plano de governo? Se venda aí, vai. Pô, Valdemar, abraço pra ti. De jeito nenhum, um abraço pra ti. Não, mas eu acho que existe um problema, por exemplo, no PL especificamente, e eu tenho que entender
quem é o PL, de onde o PL veio. Por exemplo, voltando à história da minha avó, né? Você sabe que a minha avó trabalhou com Álvaro Vale, Conheço. tá? O grande Álvaro Vale, inclusive, o apoiou naquela eleição fatídica que ele perdeu lá no Rio de Janeiro. Ela trabalhou junto com ele. Você vê Você que falou que ela trabalhou por lote, né? trabalhou pro O lote. meu tio-avô, ex-combatente, era o ajudante de ordem do lote. Ah lá, tá vendo? Ele era o CID do lote. Minha avó adorava o Álvaro Vale. Então, assim, você vê que a conexão até com o PL é de muito tempo, né? Felizmente, É pra você verdade. ver. Felizmente, isso não foi levado em consideração lá. Mas, enfim, o que eu vejo, por exemplo? O PL tem um PL histórico, Verdade, é o meu PL daquela época. é o mesmo PL daquela época. Então, ele tem um PL histórico e tem aí, sim, veio o Bolsonaro com um grande apelo popular e faz parte. Na hora que houve claro, isso teve que ser conversado. O que eu vejo, por exemplo? Se eu pegar a divisão de poder local, eu tenho lá o dirigente municipal, o dirigente estadual, que existe uma conexão com esse PL histórico, e aí eu tenho ali embaixo da estrutura partidária pessoas que chegaram, que são as pessoas novas. Isso tem que ser contrabalançado. Aí é que vem aquele negócio. Você tem que entender qual é o projeto. O projeto é simplesmente fazer uma divisão do que já se tem. Quer dizer, eu tenho esse PL, eu cedi espaço para esse pessoal chegar, porque eu vou ali na eleição ter uma miríade de candidatos, vou compor as listagens. É isso? Se for só isso, eu acho pouco, com todo o respeito. Se eu Eu só quero uma fatia É. do bolo. né? Não, eu quero mais, eu quero um bolo grande. Então eu tenho que ter um projeto de um grande partido, de um partido popular, que consiga trazer essa audiência que o Bolsonaro tem e transformar isso, aí sim. Mas isso não é só no candidato. E aí que eu acho que é o problema. Aí fica a minha... O que eu faria? Eu conseguiria ver, eu acho que essa que é a grande sugestão. Não ver só a questão eleitoral, mas entender que o processo político como um todo, ele passa por diversos momentos. Lá no cara que está fazendo, por exemplo, lá no seu estado, lá, por exemplo, você está vendo, aí tem lá o diretório municipal, ele está vendo lá a eleição da presidência dos bairros, esclareceu. Depois ele viu a questão do conselho tutelar, depois ele viu a questão dos vereadores, depois ele viu, aí você vem vindo. Só que começa lá no finalzinho, entendeu? Eu acho que, considerando a estrutura que tem hoje, a gente poderia ter um aproveitamento melhor aí dessa audiência grande e incomparável aí do Jair. Seria não focar tanto em eleição e desenvolver músculo. E desenvolver músculo. Que aí, meu amigo, na hora que ficar forte, você vai bater Na em todo hora que mundo. ficar forte, Isso já aí. era. Aí vai ser o contrário, né? Os outros é que vão ter que fazer toda uma dança. Exato. Aí, só que aí é aquela hora. Aí, na hora também de vir a conversar, tudo bem, vamos conversar. Mas aí agora, ó, a bola é minha. Exato. Sim. A bola é Pessoa, minha. exatamente. É isso. Assim, isso com... Assim, é conta. É só fazer conta. Tem povo, tem eleitor, tem dinheiro. Tá faltando mesmo é fazer, O pancha. Né? Organizar. organizar. Porque Porque se você não vê, organizar- a gente não consegue organizar nem a pauta que vai ser colocada. Né? Numa semana você está falando da morte de um inocente, que eu acho que é uma coisa mais grave que aconteceu, né? na história recente do Sim. país. E assim, e morreu sob a tutela sob do a Estado. tutela estatal. Numa situação onde não deveria estar naquele lugar. Sim, mas E não foi aquela coisa de que acontece do cara morrer sob a tutela do Estado porque uma avalanche de coisa para aquele agente público fazer, que aí não tinha um recurso, estava no hospital que não tinha o equipamento, tá na tutela do Estado, morreu. Mas não é o caso. Não é o caso. Não é o Nesse caso, não, assim, foi um assassinato mesmo. Sim. Porque já se sabia da condição exato, dele. vários laudos. Não, a condição... Houve uma decisão. Não, a condição dele foi explicitada no dia 11, se eu não me engano, de janeiro, eu vi o processo. Sim. Já estava lá o primeiro laudo dizendo, olha, ele não tem Esse condições. cara é problemático. Não pode ficar nessa situação. O advogado falou em março, tem uma peça dizendo, olha, ele continuar nessa situação é condená-lo à morte. Foi o que aconteceu? Foi uma pena de morte. Foi uma pena de morte. E aí você vê, aí agora já mudou, já não estão mais falando disso, já querem falar de outra pauta. Então, é uma coisa assim que eu fico impressionado. Porque... Fica um comportamento meio errático, né? Sim. E a comunicação popular, né,
comunicação de massa, ela tem uma regra muito clara. Você fale uma coisa. Sim, Você comunica uma coisa. sim. Quando você começa a comunicar uma coisa aqui, aí semana que vem você está comunicando outra, a terceira, já Então, acabou. mas aí é a tal da lógica de rede social. E eu acho que o pessoal, vamos lá. Eu tive numa determinada situação, onde eu estava conversando, era uma candidata, ela tinha 500 mil seguidores na rede social, no Instagram. Aí eu virei pro cara que era o chefe de campanha dela e falei assim, não, olha, ela tá eleita. Eu falei, eleita por quê? Era vereadora e com 6 mil, 7 mil no município, ela estava eleita. Município de 2 milhões, 2 milhões e pouco. Eu falei assim, você está achando que ela vai ter os 500 mil seguidores? Não! Mesmo se você pegar os que são da cidade, olha só, 300 mil é da cidade. Eu falei assim, então você está dizendo que ela vai ter 300 mil? Vó, deixa eu te falar um negócio. Ela não converte nem 1% disso. Você quer apostar? Ele, não, isso não. Eu falei, você quer apostar? A lógica de rede social não é a lógica do eleitor. Ele quer ter o contato, principalmente se eu estou falando de eleições locais, ele quer conhecer. Não é, cara. Essa lógica, a lógica de audiência de rede social não é a lógica eleitoral. Esquece isso. Não sei o que. Eu falei, você quer apostar comigo? Eu aposto dinheiro. Inclusive, está me devendo grana até hoje. Porque o 1% lá seria 3 mil votos, ela teve 2.200, alguma coisa, não foi eleita. Com 500 mil seguidores. Eu acho que às vezes o pessoal fica muito se medindo pela audiência de rede social e com o que aparece, com o que bomba, né? Cara, isso não quer dizer nada. Do ponto de vista objetivo, real, isso não acontece, isso não está no mundo fático, entendeu? Aquilo ali não vai se transformar, até porque, se você for ver, se você está focado nisso, a sua atuação política vai ser uma atuação voltada para essa questão, quer dizer, a lógica vai ser aquela. Mas a lógica política é outra. É você conversar, é você convencer. A lógica lá da rede social é você insultar, é você lacrar, entendeu? A lógica política não é essa. Como é que eu vou lá pedir para o cara se ausentar ou não votar em determinada situação ou deixar, olha, vamos deixar isso aqui arquivar, se eu estou insultando ele? Claro que ele não vai te ouvir. Então, a lógica política do convencimento, ela não é a lógica da rede social. E eu falo isso sempre quando eu estou conversando com um candidato ou estou conversando com um político, o que eu ponho na mesa é isso. Claro que, não estou falando que não tem importância. Claro que tem importância, mas você não pode entender que aquilo ali é o seu norte. Não é o seu norte. Ou seja, a tua vitória não é humilhar teu inimigo, é vencer o teu projeto. Exatamente. A tua batalha. A minha batalha é eu tenho que colocar as coisas para frente, as coisas têm que acontecer. É o cara que está no topo do castelo, né? Tentando o cara lá de cima e o cara é uma flechada. Acabou, matou. Eu acho que é bom que você falou, é exatamente isso que está acontecendo em algumas situações aí. Muito bom. Bem, eu acho que era isso, né, Rodrigo? A gente já passou até um pouquinho do tempo, mas foi muito bom, mas foi bom demais. Abriu a mente aí para bastante coisa. Eu acho que a família vai perceber também que a política não é aquilo que a gente está assistindo, Sim. né? Ela é muito mais próxima das nossas realidades, né? Do chão de meter o chão, o pé na realidade. E eu gosto muito de usar o exemplo de condomínio. Ali é uma micropolítica. É isso aí. Pô, você é isso aí. Conversar com o teu vizinho. O que você cada um quer, pensa diferente ali. Cada um quer uma coisa diferente. Ninguém quer aumentar a cota do condomínio. Ninguém quer aumentar o condomínio. Mas as pessoas querem que coisas aconteçam. Tem gente que não quer nem ir na reunião de condomínio e quer que aconteça. Esse é o pensamento. Então vá na reunião de condomínio e interfira no seu prédio. E eu acho que a conversa que a gente teve foi muito importante. São debates de temas que eu não vejo as pessoas comentarem sobre esses temas dessa maneira franca até que a gente comentou aqui, que pode ter gente que está assistindo e não concorda. Verdade, não tem problema. Sim. Né? É isso que eu acho que está faltando internamente na direita, esse tipo de debate. E lembrando o seguinte, a gente pode divergir. Eu tenho gente que diverge e eu acho que se você não tem, por exemplo, certas pessoas que são ligadas a certos temas, são mais espinhosas, eu vejo o pessoal rejeitando. Não, meu querido, você tem que trazer o cara para perto. O político é colocar debaixo do braço, abraçar, sabe? É meu, é isso. A esquerda faz isso muito bem. Ela alberga os diversos interesses,
vai lá e torce, claro. Uhum. A gente tem que expor essa hipocrisia, claro, a hipocrisia própria Mas, assim, ficar só apontando o dedo não adianta. Dá a mão pro cara, resolve um problema. Eu acho que política é isso. Política é para resolver problemas. Então, você pensa o seguinte, dentro da sua cidade, dentro da sua rua, seu bairro, que problemas você quer ser resolvido? Imagina um problema. Vamos lá. E do ponto de vista seu, o que você acredita que seja o melhor? Né? Em vez de ficar falando que isso é isso, você aquilo, não. Como que eu resolvo esse problema? Vai atrás da solução. Onde eu interfiro nisso aqui? Não, olha, gente, essa situação aqui não pode continuar desse jeito. Esse é o poder. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Agradeço muito ao professor Carlos Barra a participação aqui no Pode Atualizar. Muito obrigado. Agradeço ao Laudelino também por Obrigado, companhia Max. aqui na bancada. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Abraço aí, pessoal. E agradecer toda a família de Atualizei que está assistindo a gente, principalmente quem assiste até o último minuto aqui, até o último segundinho. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe vocês, a família de vocês. E na semana que vem a gente volta com mais um Pode Atualizar. Até lá. Tchau, tchau.